ler apenas os 2 primeiros versículos, mas mantenha ali a Bíblia aberta para que a gente possa caminhar junto com o texto e entender o que João nos apresenta neste capítulo. Apocalipse 6, 1 e 2. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão, vem. Vi então, eis um cavalo branco, e o seu cavaleiro com um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Amém? Pode se sentar, irmãos. Para a gente precisar recapitular um pouquinho, entender o que está acontecendo nesse capítulo 6, principalmente para quem não tem acompanhado a exposição dos capítulos anteriores, e pode parecer que o texto está meio jogado. Então, precisamos lembrar do que está acontecendo. Capítulo 1, João recebe uma revelação, na verdade, uma visitação da parte de Jesus. Ele estava em Patmos devido à perseguição, ele foi preso por causa do Evangelho. E isso mais ou menos lá pelo ano 90, entre 90 e 95 da era cristã, no final do 1º século. E ele, nessa época, ele era pastor em Éfeso. E Patmos fica quase que em frente a Éfeso. É uma ilha pequena, até hoje inóspita. Só tem lá um mosteiro, não tem cidades, não tem nada. É uma cidade, é uma ilha que não é própria para habitação e era usada como cadeia, né? Como aqui no Brasil tinha a Ilha Grande, no Rio de Janeiro. E ali ele recebe toda a revelação que Deus falou assim, manda essa revelação para as 7 igrejas que ficam na Ásia, né? E as 7 igrejas que ele apresenta no capítulo 2 e 3. E para cada igreja ele tem uma mensagem específica. E a partir do capítulo 4, há uma mudança de cenário, né? No capítulo 1 e 2, ele foca mais a igreja propriamente dito. A partir do capítulo 4, ele começa a se voltar para fora da igreja, em direção ao mundo. Mas, para isso, ele primeiro apresenta, no capítulo 4, a cena do trono. É um dos capítulos mais importantes do Apocalipse, porque tudo se centra, tudo que acontece em Apocalipse está centrado na imagem do trono, na figura, na posição do trono e daquele que está sentado no trono. E, ao lado dele, né, na sala do trono, há 24 tronos, né, com 24 anciões, provavelmente, eu acredito que sim, que sejam representantes das 12 tribos de Israel, da Antiga Aliança, e dos 12 apóstolos da Nova Aliança. Isso tem fundamentos em outras passagens do próprio Apocalipse. Também tem 4 seres viventes que vão se apresentar aqui agora. E são esses 4 seres viventes que vão falar no início desse capítulo, até o versículo 8, são esses 4 seres viventes que tomam ação. No capítulo 6, a figura central é o Cordeiro, e é o livro. Né? É o livro que há muitas discussões sobre o livro, e que eu costumo dizer que é o contrato de arrendamento, né? Baseado na parábola da vinha, né? Que é Mateus 21, se não me engano, e que agora vai ser executado o que está escrito no contrato. Né? Quem quiser depois ler essa parábola, que é muito esclarecedora, e algumas coisas que eu vou comentar aqui vai estar referenciado, a gente vai entender por que as coisas estão interligadas, principalmente quando abriu o 5º selo. E aí, esse livro é selado, tem 7 selos. Isso significa que era um documento extremamente importante, não era qualquer um que podia abrir esses selos, tinha um problema de autoridade, não era qualquer um.
E um anjo, que também, um desses 4 seres viventes, que estavam ali no meio, grita: quem é que tem autoridade, quem é que pode, quem é digno de abrir o selo para a gente poder revelar o que está ali dentro. E é um silêncio total. É um silêncio total. E um desses 24 anciões chega até João. João está chorando, porque ele vê que ninguém é digno, nem ele mesmo é digno de abrir o selo. Então, esse ancião disse: fica tranquilo, há um que é digno. Que esse é que para nós é o leão de Judá. Aliás, para o mundo é o leão de Judá, para nós é o Cordeiro de Deus. E essa figura, que é a pessoa de Cristo, é quem vai poder abrir o selo. E agora, no capítulo 6, nós temos esses selos que vão sendo abertos. São 7 selos. No capítulo 6, nós temos 6 desses selos que estão sendo abertos. E veja só, esse livro que estava na mão direita de Deus é entregue, então, ao Cordeiro, e o Cordeiro agora vai abrir os selos. E aí, no versículo 1 do capítulo 6, então, vi quando o Cordeiro, veja só, é o Cordeiro que vai abrir o selo, então agora começa a abertura do livro, começa a ver a revelação do que está escrito no livro. E a cada selo há uma nova revelação, um novo fato que vai acontecer. Então, o primeiro selo, então, quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, houve um dos 4 seres viventes que estavam ao redor do trono de Deus, dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. É como se ele estivesse chamando alguém para entrar na cena. Alguém que estava fora do cenário e chama para participar da cena, entrar na cena. E a primeira figura que aparece é um cavalo branco. E sobre esse cavalo, um cavaleiro. Não dá um nome desse cavaleiro. O único que recebe o nome é o último cavaleiro. Mas aqui é um cavalo branco com um cavaleiro com um arco. É interessante que ele está com arco, mas não está com flecha. Não possui a flecha. E ele saiu vencendo e para vencer. É interessante porque esse primeiro cavaleiro aqui, há muita controvérsia. É difícil achar quem concorde, assim, uma linha maior concorda. Alguns acreditam que seja a própria pessoa de Jesus. Eu, particularmente, dentro do contexto geral do capítulo, e também do todo o Apocalipse, até porque é o próprio Cordeiro que está abrindo o selo, seria um pouco diferente, seria um pouco estranho ser o próprio Cristo. Mas as pessoas questionam: mas tem um cavalo branco. Branco significa santidade, mas nem sempre. Nem sempre branco é santidade. O branco, muitas vezes, significa paz. Então, volta para Jesus. Não necessariamente. A gente conhece, a bandeira da paz. Quando alguém quer se render, joga a bandeira da paz. Então, não significa necessariamente que seja Jesus. Mas, quando a gente vê que um cavalo branco, ele tem um arco e tem uma coroa, e diz que ele saiu para vencer, que ele foi determinado que ele vencesse, então, a gente faz uma comparação, uma imagem dos grandes reis daquela época, principalmente os imperadores, os generais romanos, quando saíam para a guerra, quando eles voltavam, das suas vitórias, eles normalmente entravam na cidade com um cavalo branco. Então, o branco aqui significa vitória, é a paz vinda pela vitória. Então, esse cavaleiro ele também tem um arco. O arco é um instrumento de guerra. Apesar de não ser o principal, mas era um instrumento de guerra. Ele simboliza aqui o poder militar desse cavaleiro que está sobre esse cavalo. E ele também foi dado uma coroa. Há 2 palavras para coroa na Bíblia. Um é Stéfanos e outro é diadema. Stéfanos é a coroa mais comum dos vencedores, ele significa coroa de vencedor. Que a gente sempre ouve os louros da vitória, porque eram os Jogos Olímpicos, por exemplo, os gregos, os vencedores recebiam uma coroa de louro ou de oliveira.
Então, era esse tipo de coroa. Depois ela foi sofisticada e coisa e tal, mas é a coroa dos vencedores. Diadema, que era outro tipo de coroa, era dos reis. Muitas vezes eles eram tiaras, né, eram cheios de joias, de pedras preciosas. Então, são dois tipos diferentes. Os diademas eram só para os reis, para aqueles que tinham poder, autoridade política. Mas o Stefanos, qualquer um poderia receber, qualquer um que tivesse a vitória, como, por exemplo, os atletas das competições olímpicas na Grécia. Então, como esse cavalo, né, está com um cavaleiro, com um arco, com um cavalo branco, e tem uma coroa, e saiu para vencer, né, o que ele simboliza? Ele simboliza a conquista. Simboliza a vitória, né? Simboliza aquele que triunfa à base da força e do poder militar. E a paz que ele traz, é interessante que a paz que ele sempre busca as conquistas na intenção de levar a paz, né? É interessante, o Alexandre Grande, ele disse uma frase assim: não sabeis que o fim e objeto de uma conquista é evitar fazer a mesma coisa que o conquistado? Então, o objetivo dele era trazer algo diferente para aquele povo, trazer a paz que ele tinha, né? Então, ele conquistava para ficar acima deles. Então, o cavalo branco ele representa, né, todos aqueles que querem a conquista com uma suposta intenção de levar a paz, de transformar aquela sociedade naquilo que eles entendem que seja o melhor para aquela sociedade. Isso a gente nunca viu, isso principalmente no século XX, viu, irmãos? Isso aqui só acontecia naquele tempo, né? E isso representa o quê? O anseio do homem por conquistas, de conquistar o mundo, né? É o anseio do homem de ser superior a qualquer um, seja pelo meio que for, mesmo que para isso precise usar a força. Se a gente olhar um pouquinho mais amplo, né, não apenas na história, mas olhar um pouquinho mais para frente na história do que vai acontecer depois, esse cavalo branco também vai estar representando também o anticristo. Aliás, o anticristo, na verdade, é muito mais uma ideia do que uma pessoa, porque o anticristo é tudo aquilo que é contra Cristo, tudo aquilo que leva a pessoa a uma ação contrária de Cristo é um anticristo. Ok? Então, a falsa paz também é uma atitude de um anticristo. Mas esse anticristo por exemplo, que Daniel 9, 27 promete, ele faz fazer exatamente isso. Ele vai procurar a paz com o mundo. Veja só, Daniel 9, 27. Não vamos ler todo o texto de Daniel, né, porque ele fala, mas essa frase é muito interessante, porque ele fala assim: ele fará firme aliança com muitos. Ele fará firme aliança com muitos. Ora, qual o objetivo da aliança? A paz. Mas a paz que esse cavalo representa não é a paz que Cristo nos traz, né? Porque veja só a sequência: fará paz por uma semana, mas na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre asas das abominações virá o assolador, até que a destruição que está determinada se derrame sobre ele. Ou seja, é uma falsa paz. Ele diz que vem fazer a paz, mas no meio de tudo ele quebra esse contrato, quebra as alianças, e ele acaba executando o seu grande desejo, que é dominar e conquistar. Então, esse branco, quando significa paz, não é a paz que Cristo traz, mas é a paz que o homem busca, mas para os seus próprios desejos, suas próprias ansiedades, para resolver seus próprios desejos de conquista e domínio. O texto continua. E é interessante a sequência desse texto.
texto continua, versículo 3 e 4. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo, vem. E saiu outro cavalo, vermelho, e o seu cavaleiro foi-lhe dado tirar a paz da terra para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dado uma grande espada. Veja só, se o primeiro ele vem trazer a paz, o segundo vem tirar a paz. E é uma frase aqui que a gente vai ver em todos eles, assim, foi-lhe dado, é algo que você não tem. Quando te é dado algo, é algo que você não tem, que te é dado. Então, no primeiro, ele não tinha coroa, foi-lhe dada a coroa. Agora, ele não tinha autoridade, agora ele foi dado autoridade. Para quê? Para tirar a paz. Guarda isso aqui, que isso aqui é importante no final. E o que acontece? Esse cavaleiro, ele tira a paz da terra. O que ele vem trazer? Ele vem trazer a guerra. Então, o segundo cavaleiro, o segundo animal, ele simboliza a guerra. E é interessante porque atrás de toda conquista tem uma guerra. Até porque a maioria das conquistas são alcançadas através da guerra. E o cavaleiro, o seu cavalo é vermelho. E é interessante que a palavra vermelho, em grego, tem a mesma raiz da palavra fogo. Pirros, fogo, e piros. Ou seja, é um cavalo vermelho, cor de fogo. E a guerra traz fogo, porque ela queima e mata. Né? E também é a cor do sangue, né, que é derramado durante as guerras. Né? Então, a ele foi dado para tirar a paz, mas veja só, para quê? Para que os homens se matassem uns aos outros. Eles se matassem uns aos outros. Então, é uma guerra que vai ser entre as próprias pessoas, um se matando ao outro. Não é como a gente vê uma guerra, dois exércitos, né, combatendo um ao outro. Não, as pessoas vão estar se degladiando, se matando a si próprios. E veja que ele também foi lhe dado uma grande espada. Essa espada aqui, nesse capítulo aparecem dois tipos de espada. Essa espada aqui é a espada típica dos soldados legionários romanos, embora ela fale que foi uma grande espada, mas aqui é a espada típica dos legionários romanos. Normalmente ela era um pouco mais curta, era mais leve e muito ágil, muito fácil de manejar esse tipo de espada, embora aqui seja um pouco maior. Ou seja, dar um poder maior, um alcance maior para aquele que estivesse usando a espada. E isso significa que a ele foi dado essa autoridade de fazer a guerra. Né? Tem uma frase que meu pai foi militar, né? Então no Exército eles usam muito essas frases, não só no Brasil, mas em outras unidades. Eu já descobri que isso também em outros países também usa essa mesma frase, só que em latim. A tradução é assim, se queres a paz, prepara-te para a guerra. Meu pai usava muito essa frase. E eu descobri que é de um escritor romano do século IV, chamado Flávio Vegésio, que ele dizia, se você quer a paz, você vai ter guerra. Ou seja, dentro da perspectiva humana, não há como você ter paz se você não tiver preparado para a guerra. Então, guerra e paz são, aliás, é o nome de um livro famoso, né? Guerra e Paz, não há como você ter. Né? Alguns meses atrás, eu ouvi um comentarista que eu achei muito interessante o comentário que ele falou assim, nenhum Estado se sustenta, ou nenhum governo se sustenta sem o apoio do Exército. Né? E aí, recapitulando um pouco a história, inclusive brasileira, com a queda da República, quem realmente foi o grande golpe, né? foram os soldados, né? Foi o Exército. Por quê? Porque Dom Pedro perdeu o apoio, né, do Exército. Então, o militarismo, o preparo para a guerra, né, é o que mantém
as coisas em paz. Né? Mas essa paz não é a paz que Cristo traz, é essa paz que o homem promete. Se queres a paz, prepara-te para a guerra, fica pronto para a guerra. Né? Por isso que ele é muito usado em unidades militares, só que eles usam normalmente em latim. Então, inevitavelmente, a guerra é resultado das ações de conquista. Né? Tiago 4:1, ele explicita bem a origem das guerras. Né? Ele diz assim: de onde procedem as guerras? E contendas que há entre vós, de onde senão dos prazeres que militam na carne? Ou seja, é o desejo militar, militam, né, brigam, lutam na nossa carne. É esse desejo de conquistar, de sobrepor, de exercer poder sobre o outro. E se não é por um jeito, é pelo outro, nem que seja pela força. Ou seja, conquista e guerra estão associados. Depois a revelação continua, versículos 5 e 6. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: vem. Então vi e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. Eu vi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes, dizendo: uma medida de trinco por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Na Bíblia, comprar comida por peso significa fome. Ou seja, esse terceiro cavaleiro, que é o cavalo preto, né, ele tem na sua mão uma balança, é aquela balança de peso, aquela de 2 pesos, né, você põe um peso de um lado e o que você quer pesar do outro, aquela de 2 balanças, né, de 2 pratos, que eles chamam. E ele diz uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. Essa balança indica escassez e racionamento de alimento. É a consequência da guerra. A gente pode ver aqui nosso vizinho aqui ao norte, né, do Brasil, o que está acontecendo lá, escassez de alimentos. Né? E aquilo que conseguia com um determinado valor de dinheiro, hoje já não se consegue mais, que é a inflação, que é consequência. A escassez de alimento é consequência do problema econômico. Paralisia econômica. Qualquer guerra, quem estuda um pouco de história, vê o que aconteceu com a Alemanha, tanto no final da Primeira Guerra quanto na Segunda Guerra, vai entender o que eu estou falando. Né? E é interessante porque aqui ele fala uma medida por 1 denário. 1 denário, numa situação normal, na época de João, comprariam de 8 a 12 medidas de trigo. De 8 a 12 medidas. E de cevada, como era mais barato, compraria muito mais. 1 denário daria o sustento suficiente para uma família normal de 4, 5 pessoas. Só que 1 denário, aqui na Bíblia, não daria nem para uma pessoa, para uma ração de um único dia para uma única pessoa. Então, a pessoa teria que comprar um alimento de qualidade inferior, que é a cevada, para comprar 3 medidas para tentar sustentar uma família de talvez de 4, 5 pessoas. Nós estamos passando aí por uma situação crítica, né, por conta dessas restrições, né, que tem passado aí o povo, e normalmente o pessoal fala assim, porque nós estamos no mesmo barco. Fala assim, não, nós não estamos no mesmo barco, estamos na mesma tempestade, mas não no mesmo barco. Tem gente que está com barco aí, um iate. Né? Tem gente aí que está com um transatlântico.
Tem gente que está com bote salva-vidas. Há uma pesquisa, foi confirmado mais 2 pesquisas, que cada vez que um país há uma retração de 1% da economia, veja só, 1% da economia, retração de 1% da economia aumenta em 0,5% o número de mortes naquele país. Isso já foi comprovado no Brasil também. A guerra traz fome. A guerra traz destruição. Mas veja só o que ela traz mais. Ele fala assim, o azeite e o vinho não sejam danificados, ou seja, não haja mistura, deixa lá direitinho. Por que isso? Porque além da fome, além da carestia para as pessoas mais pobres, também surge uma elite abastada que tem condições de obter o alimento mais adequado. O vinho puro e o azeite puro, não danificado, não misturado. Você vai hoje em alguns supermercados, tem aquele óleo, né? Azeite, né? E tem mistura, metade é óleo de soja e tem 3 pingos de azeite, né? Só dá aquele cheirinho de azeite. Né? Mas aqui não, aqui é puro, não danificado. Não danificado significa não misturado. É o azeite e o vinho puro, não tem mistura aqui. Ou seja, no mundo onde reina a fome, reina a desigualdade social. E muitos desses países que há ditaduras, né, eles sempre têm uma classe política, uma classe de pessoas abastadas que têm condições de ter acesso a condições melhores de vidas, enquanto que o povo passa fome. E isso, irmãos, é consequência da guerra. A guerra traz fome, a guerra traz escassez, a guerra traz retração econômica, e a retração econômica traz desigualdade social. Não há como. O 4º selo é o único onde o seu cavaleiro recebe um nome. E é o mais trágico de todos, pelo menos para mim. Versículo 7 e 8. Quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente, dizendo, vem. E olhei, eis um cavalo amarelo e seu cavaleiro, sendo este chamado Morte. E o inferno estava seguindo, e foi-lhes dada autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, a fome, com mortandade por meio de feras da terra. Só a leitura do texto já é o suficiente para a gente tremer. Para começar, a cor do animal. Embora que fale amarelo, o grego traz a palavra chloros. Chloros, na verdade, é verde clarinho, né? Um verde clarinho. Mas a palavra chloros também significa pálido. É um verde pálido, um amarelado pálido. Né? Para vocês terem... Eu acho que todos aqui já, alguma vez, já participou de um funeral, né? Sabe a cor do defunto? É aquela cor. Não é à toa que seu cavaleiro chama Morte. E o cavalo é pálido. Alguns trazem verde, outros amarelo, mas é esse amarelo da cor da palidez de alguém que está morto. Ou seja, a morte segue a fome. A guerra segue a conquista, a fome segue a guerra e a morte segue a fome. São consequências. E há uma cena aqui muito forte, né? A gente nem consegue explorar todos os conceitos aqui dentro, mas veja só, a morte, aqui ele traduz por inferno. Né? O inferno estava seguindo, apesar que a palavra aqui é Hades. Né? Hades, na verdade, é lugar dos mortos. Em algumas passagens ele vai se referenciar a inferno mesmo. Mas aqui ele não é tanto um inferno, é lugar dos mortos. E seguir não significa ir atrás. Seguir
estar em companhia de. Então, a morte, Thanatos, estava na companhia do Hades. É como se o coveiro estivesse na companhia do carrasco. O carrasco executa e o coveiro vai lá e pega o morto. É mais ou menos isso. Olha a tragédia dessa cena, irmãos. Né? E veja, por que para mim não é tanto inferno, mas Hades como lugar dos mortos? Porque ele foi dado autoridade, olha, ele não tinha essa autoridade, mas foi dado a ele a autoridade para matar 1/4 da terra, mas ele não fala que quarto é. No quarto da terra é indistintamente, quem seja que for. Ou seja, nesse meio, irmãos, está o povo de Deus. Assim como pessoas que não são do povo de Deus, assim como pessoas que estão no povo de Deus. Está misturado aqui. Ele não distingue uma coisa da outra. Ele fala 1/4 da terra, 25% da humanidade. Sabe o que significa isso? O pessoal já está fazendo um estardalhaço por conta dos números de mortos aqui no Brasil. Imagina 1/4 da população da terra. Campinas tem 1.200.000 habitantes. Já estão fechando tudo por causa de 800 e poucas pessoas que morreram. Imagina pegar 1/4 da população de Campinas e morrer. 300.000 pessoas, só em Campinas. Né? Talvez alguns de nós estivéssemos no meio. Mas ele não tinha esse poder, mas agora ele tem. Foi dada autoridade, ou seja, essa autoridade é limitada. Ele não pode fazer o que ele quer. Ele tem limites. Eu lembro quando, na história de Jó, né, está lá em Jó capítulo 1, né, quando Satanás vai conversar com Deus, né, e ele fala de Jó, Deus chama a atenção de Jó, e Satanás fala assim, mas se ele está fazendo isso porque o Senhor abençoou ele tanto. Fala assim, tá bom, pode tirar as coisas dele. Aí vai, tira tudo dele, Jó, louvado seja o Senhor. Aí ele volta Satanás e fala assim, bom, ele fala isso porque está com saúde, tira a saúde dele. Ele fala assim, aí Deus fala assim, olha, você pode fazer qualquer coisa, mas poupa-lhe a vida. Você pode tocar nele, mas tirar a vida não. A nossa vida, irmãos, está na mão de Deus. A nossa vida está na mão de Deus. Eu falo aqui, a minha vida não está na mão de vírus. Eu sei, eu não vou ser bobo, não vou ser tolo de me arriscar, né? A minha vida está na mão de Deus, eu vou atravessar a rua sem olhar. O carro marcha-manto vai me pegar, né? Também não sejamos tolos, né? Não é isso que eu estou falando. Mas a morte não tem autoridade sobre ninguém, se não lhe for dada. A autoridade deles é limitada. Veja Apocalipse 1:18. 1:18. E aquele que vive, estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves do quê? Thanatos e Hades. Dos dois. Esses dois que estão seguindo aqui no cavalo preto, a morte e o inferno. Ele tem a chave significa autoridade. Você só entra lá se Deus te mandar, senão... E não é só nós, não, é qualquer pessoa do mundo. Satanás não tem direito, não tem autoridade para fazer nada sem que Deus permita. Porque as chaves da morte e do inferno, ou Hades, como você quiser, está na mão de Jesus. Por isso que ele recebeu autoridade, porque ele não tinha e não tem. E a autoridade dele é limitada, só 1/4. Mais do que isso, não. Ou seja, guerra, fome e morte são resultados das conquistas. Quando eu vejo esse texto, irmãos, o que eu entendo? Que Jesus está nos revelando o quê? A história da humanidade. Essa é a história do ser humano, ao longo de todos os tempos, desde Adão e Eva. Se você já ler lá, capítulo 4, lá, você já vai ver a morte com Caim e Abel.
Você vai ver lá no capítulo 11, lá Nimrod querendo construir uma cidade, a cidade de Babel. Fome de poder, fome de conquista. Essa é a história da humanidade. E essa história vai continuar. O anticristo vai vir, ele vai continuar essa história. É isso que nos espera pela frente, irmãos. O Deus está revelando isso para nós. Só que ele não está revelando só o que vai acontecer com as coisas do homem, mas como Deus vai agir nessa história. Como Deus vai atuar em toda essa história. O que eu mais admiro em Apocalipse, que eu tenho com esses estudos, são profundos. Eu estou fazendo um apanhado geral aqui, irmãos. É ver a grandeza de Deus por trás da história. Bom, depois de tudo isso, irmãos, fica aquela pergunta, qual é a reação disso tudo? Né? Depois da violência, depois da mortandade, desencadeado por esses 4 cavaleiros, que, na verdade, representa a história da humanidade. Nós vimos aí, no século passado, quantas guerras nós tivemos, Primeira e Segunda Guerra Mundial, tivemos a Guerra do Vietnã, tivemos a Guerra do Golfo, tivemos a Guerra de Israel contra os árabes, e temos tantas guerras que a gente já... Dizem que no século XX teve mais guerra que toda a história da humanidade. Tem um livro chamado A História das Guerras, tem as 16 maiores guerras do mundo, da história da humanidade, desde as guerras púnicas lá atrás até os dias de hoje. Mas atrás disso vem o clamor por justiça. E aí aqui no versículo, no 5º e 6º selo, nós vamos entender por que Deus está trazendo esse juízo. Então, o 5º selo é a reação ao que acontece. Versículo 9. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, não vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, a cada um deles foi dada uma vestidura branca e disseram que repousassem ainda um pouco, até que também se completasse o número dos conservos e dos seus irmãos, que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Só isso aqui já dá uma pregação. A pergunta é, até quando? Eu lembro de Abacuque. Abacuque fez a mesma pergunta para Deus. Até quando, Senhor? O Senhor está vendo tudo o que está acontecendo e não está fazendo nada. Né? Até quando? Ou seja, aqueles que foram mortos por serem fiéis a Deus, por se manterem dignos diante de Deus, eles clamam por justiça. Isso desde Abel. No capítulo 4, Deus, quando fala com Caim, fala assim: o sangue do teu irmão está clamando. Desde o capítulo 4 de Gênesis, o sangue dos santos, daqueles que morrem em Deus, clama. Daqueles que foram mortos injustamente, clama. E aqui nós voltamos a falar sobre a parábola do arrendamento, né, no capítulo 21. Por que eu falo de novo? Porque lá no capítulo do arrendamento, né, lá no versículo, se não me engano, 35, vocês vão ver que o senhor da vinha mandou, quando arrendou a vinha, quando chegou na época de receber a sua parte, ele mandou os seus servos. O que aqueles arrendatários fizeram? Aqueles que arrendaram a terra, castigaram aqueles, maltrataram, bateram, alguns foram mortos, foram expulsos. Aí aquele senhor resolve mandar o filho dele. E o que fizeram com o filho? Armaram contra ele, vão matá-lo, que aí a terra fica nossa.
Aí o próprio Jesus pergunta para aqueles judeus que estão dizendo, o que você acha que o Senhor vai fazer agora? Eles próprios deram a sentença, ele vai vir com tudo para cima deles. É o que está acontecendo aqui, irmãos. O sangue dos mártires estão clamando. E Deus não vai ficar passivo com isso, irmãos. Deus não está passivo com isso. Veja só, versículo 9. O sangue deles estava onde? Debaixo do altar. Para isso, a gente tem que entender um pouco do Antigo Testamento. Isso está lá em Êxodo 29. Né? Quando havia um sacrifício, sangue, principalmente o holocausto, o sangue do animal tinha que ser derramado no altar. Porque o sangue significa vida. Significa que a vida estava sendo derramada diante do Senhor, aquele que é o autor da vida. A vida pertence a Deus. Então, para Deus, aquele sangue, aqueles mortos que estavam ali abaixo, foram mortos pela sua fé, por confessarem a Deus, por confessarem a Cristo. Eles eram pessoas, o sangue deles era tido como Deus, como aroma suave. Salmo 116, 15, esse é um salmo bem conhecido, que diz assim, preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Cuidado, Deus não é sádico, masoquista, não é isso. É que quando uma pessoa morre, defendendo a sua fé, defendendo a sua confiança em Deus, Deus tem isso como algo valioso. É lógico que Ele não quer a morte de ninguém. Deus não criou-nos para a morte, Deus nos criou para a vida. A morte é um intruso, por isso que ela vai ser lançada no lago do fogo no final de tudo. Tanto a morte quanto o Hades vai ser lançado no lago de fogo. Mas para Deus, Ele não despreza essa morte. Para Ele é precioso, tem valor. Deus honra as pessoas. Por isso que ele fala que para que eles descansassem. E aí ele diz, por que ainda não foi vindicado o sangue dele? Versículo 11. Né? Ele pergunta, até quando? No versículo 11 ele responde, até que também se complete os números dos seus conservos, seus irmãos, que iam ser mortos. Ainda vai ter muita gente que vai morrer pelo Evangelho, irmãos. Tem muita gente que ainda vai morrer pelo Evangelho. O número ainda não se completou. Por isso que Jesus não voltou ainda. Veja, mais um tempo vai chegar. Em um determinado momento, Deus vai dizer basta. Abacuque 2:3. Tem muitos paralelos a Abacuque com o Apocalipse, principalmente nesse texto. Abacuque 2:3 ele diz, a visão está para se cumprir no tempo determinado. Deus tem o tempo determinado para todas as coisas. E ele diz, virá e não tardará. Nós podemos achar que ele está tardando, porque nós temos anseio para que o sangue dos mártires sejam vindicados. Mas Deus não tarda, Deus está esperando que as coisas aconteçam no seu tempo determinado. E, enquanto isso, eles têm vestiduras brancas. Eles são mortos, foram mortos, mas não derrotados. Eles são vencedores por Cristo. O que eles estão querendo aqui é que a morte deles, que seja realmente recebido por Deus como um sacrifício santo ao Senhor, né? E que a morte deles tenha valido a pena. Então, irmãos, temos a segurança de que Deus está no controle de todas as coisas. Sexto selo. Se há uma reação dos santos, mas há também uma reação da humanidade, do outro lado. E é só um detalhe aqui, irmãos. Alguns falam aí a questão alguns acham que quem morreu
pela morte ali, foram somente os santos, né? Mas não foi, né? Não houve separação. A separação entre os santos e os não santos, vamos dizer assim, né? Vai ser só no capítulo 7. Quando nós fomos selados pelo Espírito de Deus. E depois os que não foram selados receberam a marca da besta. Então você não vai ter a marca da besta se você tiver a marca o selo de Cristo. É selo, não é marca, é selo. Versículo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira, quando abalada pelo forte vento, deixa cair os seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, versículo 15. Presta atenção, irmãos. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todos os escravos e todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos: caia sobre nós, escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Está aí a resposta, irmãos. Está aí a resposta de Deus. A ira de Deus vai vir sobre toda a humanidade. Veja só, sinais no céu. Esses sinais, terremotos e mais sinais no céu, estrelas caindo, céu preto, lua vermelha, estrelas e o céu se fechando, abalos de tudo quanto é canto. Isso são sinais da presença de Deus. Isso também vocês podem depois, se quiser ler em Amós 8:9, depois Mateus 24:29. Você vai ver quando Deus se apresenta, sempre tem alguma coisa. Aqui eu estou falando apenas quando a manifestação de Deus, da ira de Deus. Porque se você for por lá para Êxodo 19, Deus também se manifesta com terremotos, com trovões, com fogo, mas não para destruição. Êxodo 19, lá no Monte Sinai. Aqui é o sinal de que os céus não está quieto, os céus está agindo. E é interessante que agora eles estão com medo do cordeiro. De um cordeiro, irmãos. Não é do leão que eles estão com medo, é do cordeiro. Você fala assim, eles estão com medo do leão, eu falo assim, tudo bem, mas é do cordeiro que eles estão com medo. Foi o mesmo cordeiro que eles mataram, agora eles estão com medo. E veja, irmão, são todos os tipos de raça humana que se enquadram nisso aqui. Olha, 7 categorias. Primeiramente, os reis, né, versículo 15, os reis da terra, depois os grandes, os comandantes, os militares, principalmente, né, os ricos, os abastados, né, os poderosos, mas também os escravos, e também os livres, quer dizer, não escapa ninguém, são 7 grupos aqui, totalizando toda a humanidade. Nessa hora, irmãos, não tem dinheiro que salve ninguém. Nessa hora não tem poder, não tem autoridade que vai salvar ninguém. Diante da autoridade do poder de Deus, a autoridade e o poder humano é nada. É nada. E eles ficam com medo que eles se escondem. Reis, imagina só um rei, não vou nem citar o nome, porque estamos gravando, de um país grande aí, economicamente, se escondendo nas cavernas com medo do cordeiro, junto com o seu funcionário. Todos, e olha só, impressionante, caia sobre nós, esconda-nos, pedindo para que a montanha caia sobre eles, para se esconderem de quem? Do cordeiro. Ou seja, irmãos, o dia
chegou. O dia da ira do Senhor chegou. A vingança de Deus contra aqueles homens que sempre recusaram, que mataram seus servos, que foram contra ele, agora eles vão receber a devida paga. O que nós podemos aprender aqui, irmãos, para concluirmos? 4 lições. Primeiro, todos os eventos do juízo acontecem com o conhecimento, a permissão e o controle do Cordeiro. Quem abriu os selos? O Cordeiro. Quem deu as coisas? O Cordeiro. A autoridade para matar, o Cordeiro. A coroa, o Cordeiro. A espada, o Cordeiro. Tudo foi quem que deu para eles? O Cordeiro. Está tudo na mão do Cordeiro. Então, nada acontece sem o conhecimento, a permissão e o controle dele. É por isso que Apocalipse foi revelado, por isso que o texto fala, bem-aventurado aquele que lê e ouve. Segunda lição que nós aprendemos, todo o universo está sob a autoridade do Cordeiro e serve aos seus propósitos. Até mesmo a guerra, até mesmo a fome, até mesmo a morte serve os propósitos de Deus. Mas, pastor, até a morte, até a morte. Se Deus quer que alguma coisa aconteça, vai acontecer. É o que fala em Isaías, agindo eu, quem impedirá? Quando Deus quer, meu irmão, sai de baixo. É o que ele estava fazendo aqui, saindo de baixo, se escondendo. Mas irmãos, eles estavam com medo, porque agora Deus está agindo. Agora eles estão entendendo que tudo que aconteceu foi da mão de Deus. Muitas das coisas que acontecem é a maneira de Deus disciplinar e avisar que Ele está ali presente. É Deus chamando a atenção, não é só da igreja, não, é do mundo, mas principalmente da igreja. A igreja precisa entender isso, precisa acordar para isso. Não vamos também escatologizar tudo, né? Mas nós temos que entender que Deus age através da história. A história está na mão de Deus. Ele está conduzindo a história para um determinado fim, um determinado propósito. E tudo cooperam para que os propósitos de Deus sejam cumpridos. É isso que o texto nos diz. Por isso que o capítulo 4 e 5 é fundamental para entender Apocalipse. É o controle absoluto, o centro é o trono de Deus, o centro da autoridade, o centro do poder, o centro da história. E o Cordeiro, que é aquele que executa a história. Irmãos, o juízo de Deus também é certo. Quero que você abra comigo Naum, capítulo 1. Tem 2 versículos que você precisa, principalmente o segundo, você precisa guardar. São 2 versículos, mas principalmente o segundo. Naum, capítulo 1, versículo 2. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra todos os seus adversários e reserva indignação contra os seus inimigos. Você quer ser amigo ou inimigo de Deus? Isso é Naum que está falando. Apocalipse está acontecendo. O que já foi profetizado lá atrás está acontecendo aqui em Apocalipse. Mas eu quero que você guarde também o versículo 7. O Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Se para aqueles lá de fora ele é vingador, para nós ele é refúgio. Mas para quem que é refúgio? Para aquele que os refugiam nele.
É aqui que a gente entende Salmo 91, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. A sombra do Onipotente. Nós precisamos nos refugiar em Cristo. Mas para isso nós temos que conhecer. Aqui, olha, a palavra-chave é conhecer. Conhece. Ele sabe quem refugia. Não é enganação, não é vir na igreja. Vir na igreja não significa refugiar em Cristo. Vir na igreja significa só e tão somente frequentar um grupo social. Conhecer Cristo é caminhar com Ele. É ter relacionamento com Ele. Então, para o mundo, ele toma vingança contra os seus adversários. Mas para aquele que neles refugiam, ele é fortaleza. No dia da angústia. E o último versículo que nós vamos ler, 2 Pedro 3, 11 e 12. Se há um juízo, então o que nós vamos fazer até durante isso? Como é que a gente pode, como é que nós devemos nos comportar, como é que nós devemos viver diante dessa situação toda? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 11 e 12. Visto que todas as coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos e os elementos abrasados se derreterão. Deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade. Piedade não é aquele negocinho de caridade, não, irmãos. Piedade é uma vida religiosa, uma vida santa, uma vida com Deus. É a verdadeira religião. Não é aquelas coisas, tenha piedade de mim. Não é isso. É a verdadeira espiritualidade. É só procurar no termo. É que esse termo já se deturpou ao longo da história, né? Mas piedade significa viver de acordo com os padrões de Deus, ter um relacionamento reto diante de Deus, viver a nossa espiritualidade no mundo, para que as pessoas vejam a diferença entre aqueles que servem a Deus e aqueles que não servem. Amém? Esses são 6 selos. A história do homem é a nossa história, e que já está revelando a nós, para sabermos como devemos proceder, para que a ira de Deus não caia sobre nós, mas caia sobre o mundo. Amém? Que Deus abençoe, irmãos. E lembre-se, a tua mão, a tua vida está na mão de Deus, e não na mão de qualquer pessoa. Amém? Deus abençoe.